pare tudo que você está fazendo agora, porque este é o primeiro episódio do nosso podcast, Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Cruz de Ensino da UFRJ. E eu tenho o prazer imenso de estar aqui com meus dois grandes amigos, meus residentes, meus chefes atuais, Amandinha. Fala, Amanda, tudo bem? Oi, oi. E grande Johnny. E aí, João? Tudo bom, Diego? Muito bom, tudo bem, tudo bem. Obrigado. Sou o Diego Adão, sou o supervisor do programa e hoje no nosso primeiro episódio, que é da série Café com o Residente, vai ser já a nossa primeira adaptação. Será Café com meus ex-residentes. Já pegaram seu cafezinho, pessoal? Já pego, vocês não têm noção do cafezinho da Amanda. Falei no episódio anterior, falo agora de novo. Quer mais? E fora o charme, né? Porque, primeiro, a cafeteira é vermelha, os copinhos são vermelhos, é tudo vermelho nesse lugar. Daqui a pouco vai ter até o brasão na cafeteira. Aguardem. Sensacional. E eu tô muito feliz porque eu ganhei uma camiseta. Quem estiver vendo de casa aqui, ó, quem estiver vendo no YouTube, eu ganhei uma camiseta da escola, camiseta linda, com meu nome aqui, ó, negativo. Tô muito feliz. Então, o nosso primeiro episódio aqui no Café da Amanda, com a própria Amanda. A Amanda tomando seu café e o João. A nossa ideia é fazer uma entrevista com eles, conversando um pouquinho sobre as escolhas profissionais, por que eles escolheram medicina de emergência. Caso você seja interno, esteja em dúvida, ou se você estiver revisitando suas escolhas, é hora de você perceber se parece com as deles ou não. Vou querer saber um pouquinho como é que foi a residência deles, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, como é que foi a R1, se de fato é esse terror, caso você esteja pensando em prestar ou você seja residente e queira se identificar. E vamos terminar esse bate-papo sabendo como é que eles se inseriram no mercado de trabalho, né? Terminaram a residência, o que eles decidiram fazer, quais foram os primeiros empregos, tudo. Conhecer um pouquinho e conseguir tentar tirar deles aí algumas dicas de vida. Vou começar aqui perguntando para o João. O João é da nossa segunda turma, né, João? Turma 2, né? Da turma 2, medicina de emergência. A primeira turma foi em 2017, eu estava lá quando tudo isso aqui era mato. Eu e a professora S estávamos lá carpindo esse lugar com muito prazer, muita satisfação. Joãozinho entrou já no segundo ano, né, João? Peguei muito mato também para ter. Pegou, sem dúvida nenhuma. É. Mato e bicho, né? Mato e bicho. Ele teve que caçar coisas aqui. É. E o João veio numa época, né, João, que a medicina de emergência estava começando a se estabilizar no Brasil, né? Isso, E o projeto da escola era um projeto novo, né? Existia só um ano. Como é que foi, João? Como é que você quis a medicina de emergência? O que você pensou? Como é que foi essa escolha? Eu, na verdade, queria medicina de emergência já há bastante tempo. Mesmo antes de terminar a universidade, eu já estava indo atrás. Ainda não tinha uma perspectiva, quando eu estava no meu segundo ano da universidade, ainda não tinha uma perspectiva muito de que a medicina de emergência ia sair tão bem quando acabou saindo. Você se formou onde, João? Eu formei em São Carlos, na Federal de São Carlos. Você estava lá em São Carlos, lá no seu segundo, terceiro ano, você já começou a paquerar. Eu comecei a avaliar. A gente tinha bastante contato com o cuidado básico, UBS, esse tipo de coisa, já desde o início do curso. E foi uma coisa que eu percebi, que para mim, atender paciente no básico, atender no consultório era uma coisa que não dava certo para mim. Jura que você não leva jeito para isso, João? Sério que você não leva jeito para isso? Os meus 2 segundos de paciência, 30 segundos... O João tem a paciência de um beija-flor, assim. Exatamente. E foi isso, eu percebi que não era para mim. Eu tinha um professor muito bom na época, que estava bastante ligado com essa área também. Quem que era? Qual o nome? Você lembra? Eu não consigo lembrar o nome dele nesse momento. Mas ele estava mais ligado na área de emergência, tudo, e acabou puxando para isso. Eu, tendo contato, conversando com ele, acabei percebendo que era mais a área para mim. Então você viu que você gostava de emergência. Eu vi que eu gostava do caos, do imprevisível. Isso, o que eu gosto não é o caos, né? Na verdade, a emergência não é para ser um caos. A ideia você não sabe o que o seu próximo paciente vai ter, você não sabe o que é. Vamos puxar já o plano emergencista. A definição de causa é a imprevisibilidade. Sim. Não é uma bagunça, né? Não é uma bagunça, né? Isso, exato. Não saber o que o meu próximo paciente vai ter o que ele vai precisar, não ter que atender a 50ª senhorinha que chega no Mas você percebeu isso precoce, né? Você percebeu já no segundo, terceiro ano, né? Foi. Estava no segundo para o terceiro ano, já tinha percebido. Você sempre se autoanalisa assim, se percebe, se questiona os gostos, ou você é mais desligadão? Não, acho que no segundo ano da medicina eu comecei a ter mais contato com psicólogo, tudo, e foi uma coisa que me ajudou. Legal.
É uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Com certeza, com certeza. Mas... Terapias. Terapia, é. Tá, façam isso. E você, Amandinha, que momento você deu a medicina de emergência na sua vida? Cara, eu sempre gostei muito. Assim, é engraçado, porque você conversa com qualquer pessoa que gosta, que faz emergência, né? Todo mundo fala assim, eu sempre gostei. Porque não é uma especialidade que você pensa muito sobre o que eu vou fazer, plano de carreira, nem nada. Você simplesmente gosta muito da área e gosta de estar ali naquele ambiente realmente caótico, né? Mas eu entrei na faculdade e eu sou uma pessoa super dinâmica, super ativa. Eu adoro entrar no pronto-socorro, adoro gerir as coisas ali em qualquer lugar. E eu me identifiquei com isso desde o primeiro período. Vou fazer a mesma piada que eu fiz com o João. Jura que você é super dinâmica? Realmente você é super dinâmica? E eu não conseguia ficar parada, assim. Consultório, pra mim, minha faculdade, ela tinha um modelo meio misto, assim, de ensino. Tá. Então, desde o primeiro período, a gente já ia pra campo. Você fez Então, onde? eu fiz na PUC Minas, em PUC Minas. Betim. Tá. Betim, do lado de Belo Horizonte, mas é campus Minas Gerais. E aí, a gente já ia pra campo desde o primeiro período. Eu adorava quando eu estava nos ambientes, eu adorava todos os ambientes, mas assim, eu adorava quando eu ia para o pronto-socorro, quando eu ia para as UPAs e ver tudo. E eu ficava muito incomodada quando eu estava nos consultórios, assim, eu ficava, sabe quando você tá assim, com as perninhas assim, mexendo e tudo, assim. Então eu sempre gostei muito, e eu comecei a acompanhar, eu tive 2 professores muito importantes nessa minha fase de faculdade, né? Foi o Fabrício, que eu acompanhei ele desde o primeiro período, quando ele ia para os plantões dele, hospital, tudo. Eu fazia vários plantões em vários lugares, eu acompanhava ele desde o início. Então, eu comecei a me ambientar muito no lugar do pronto-socorro, de conhecer um pouco de como que era a dinâmica, desde o ciclo básico mesmo. E eu comecei a gostar muito do que eu estava vivendo. Mas eu realmente decidi que eu gostava mesmo de emergência quando eu entrei no ciclo clínico ali, com meu segundo professor, que era o Dr. Paulo. Que ele é assim, ele é a cara do emergencista, sabe? Que assim, antes de ter a residência de emergência, que não se achava em lugar nenhum, ele fez, sei lá, 5 residências diferentes, 5 especializações diferentes. Ele entrou na GO e não gostou, aí entrou na cirurgia, não gostou, aí entrou na clínica, não gostou, e aí foi passando de um lado pro outro, porque eu acho que ele realmente não se identificava com nenhum lugar, porque ele gostava muito do ambiente de emergência. Sim. E ele foi meu professor de emergência, então eu fiquei com ele ali 2, 3 anos, acompanhando ele em plantão também. E ele foi uma grande referência para mim na área de medicina de emergência mesmo, né? Foi meu primeiro contato com o paciente grave, que foi com ele. E aí eu decidi, eu lembro exatamente do momento que eu vi uma reportagem do Fantástico, que foi com a medicina de emergência do HPS. Eu lembro exatamente. Eu fiz o barulhinho do Fantástico. Eu lembro dessa reportagem que foi para falar sobre a especialidade, que foi quando ela foi realmente confirmada como especialidade, né? Quando eu estava na faculdade, acho que no meio da faculdade foi quando falaram que existia agora a residência de medicina de emergência. Falei, cara, é uma possibilidade. Opa, né? Eu falei, olha, é uma possibilidade. E aí eu gostei muito, falei, vou para essa área. Só que aí eu Legal. entrei no que todo mundo entra, né? Ok. Ah, mas você vai viver de plantão. Ah, mas você não vai ter estabilidade. Ah, mas segura esse cara. Ah, Eu vou tá perguntar isso, Então, eu acho que, vê se vocês concordam. Eu percebo duas coisas principais na escolha de vocês, que pode ser o que o pessoal está acontecendo aí. Primeira coisa é perceber uma insatisfação com a carreira da rotina, do consultório, do previsível, do controlado, né? É achar isso talvez até enfadonho, cansativo, moroso. E já um prazer grande pelo imprevisível, pelo grave, pelo surpreendente, pelo caótico. Não no sentido do caótico bagunçado, mas do caótico de você estar preparado para o inesperado para se adequar, né? Muita flexibilidade e tudo. E perceba vocês também um papel de um professor, né? Um role model, né? Alguém que te inspira, que serve como referência, né? Com certeza. O problema para mim é só que eu não lembro o nome de ninguém, então daí eu vou saber Mas mais. o professor de São Carlos, o senhor que foi citado aqui indiretamente, o João com certeza gosta. Ele não Saiba lembra o meu que é o nome. senhor. Ele não lembra o meu nome, às vezes. Eu convivo com ele aqui, né? Então. E aí vocês citaram uma coisa bem interessante, porque eu fico imaginando como que foi a vida de pessoas que queriam ser emergencistas e não tinham a emergência como escolha, né? Igual você falou desse seu professor, ele teve que ir tentando carreiras que colocassem ele na emergência indiretamente, já que ele não era formado para isso, para suprir uma necessidade. Quanto essas pessoas não sofreram até conseguir se encontrar, quando vocês já tiveram a grande sorte, ou privilégio, né, de ter essa dúvida quando o programa no Brasil ficou mais forte, né? Sim. Já tinham mais opções, já estava mais consolidado. E que bom que vocês tiveram essa oportunidade. E eu quero perguntar, por que vocês vieram para a escola? Foi uma escolha primária, tipo, eu quis ir para lá?
Foi uma escolha secundária? Não, eu queria fazer outro lugar, como eu não passei, eu fiquei lá como segunda escolha. Como que se deu a hora de escolher o programa? Pode falar mal à vontade, não tem problema nenhum. Até porque eu sou um dos maiores críticos daqui, então... Eu não acho que para mim tenha sido... a minha visão era que a escola, toda a questão mesmo de local, todo o fluxo que tinha aqui, como sendo um lugar bom. Eu não era uma daquelas pessoas que tinha uma posição, tipo, eu quero ir para esse lugar. Eu queria ir para algum lugar que tivesse uma condição mínima de medicina de emergência, que eu soubesse que eu ia ter acesso à medicina de emergência. Inicialmente, tanto no curso como eu falei, a gente não... logo no começo, quando eu terminei o curso, saiu, né, a questão da medicina de emergência, mas no começo do curso não tinha essa previsão, não estava certo se ia sair. Eu estava olhando para fazer nos Estados Unidos, como sendo um centro com um pouco mais de estrutura de medicina de emergência. A minha visão foi mais eu quero um lugar que eu vá ter uma medicina de emergência de qualidade. E a perspectiva da escola sempre foi de que eu teria um estudo de qualidade pela questão própria da escola. Tradicional, você está dizendo. Porque se a gente for pensar, né, 2018, né, final da segunda década, né, o que tinha no eixo... Vou falar do eixo sudeste, né, não vou falar do sul, não vou falar do nordeste, que é outra realidade. Ele já tem uma escola de emergência mais tradicional até do que a nossa, né? O que existia era o Hospital das Clínicas, né? Muito famoso pelo curso do professor Erlon na época, acho que era esqueci o nome do titular lá do HC, esqueci o nome dele agora. Que estava bem famoso, todo mundo conhecia. É ainda uma tradição, né? Agora o Júlio assumiu lá. Só tinha o HC até então. E a escola, você está falando que veio fazer um programa super inicial, né? Tinha um ano de existência, você nem sabia se a primeira turma se formar. O Luan Cuco, a Sônia, o Aleocídio estavam carpindo nosso mato aí, pegando né? mato ali, sim. Não vou deixar de citar também o Pedro Rossi, que esteve aí com a gente, o Lucas, pessoas que têm muito carinho hoje. Como é? Você escolheu mesmo, cara? Como é que foi isso? Loucura. Vou lá, vou testar, vou contar com a camisa. Isso? Vamos ver o que dá. Eu nunca fui muito de parar e considerar essa questão de tipo, em nenhum momento para mim foi tipo, eu quero ir para a USP para esse conhecimento, sabe? Tipo, eu acho que eu não estava tão conectado com a questão, com essa questão mesmo, sabe? Legal. Para mim a questão era assim, a minha perspectiva prévia era tentar ir para os Estados Unidos. Ou qualquer coisa no Brasil não ia ser... Entendi. Faz todo sentido. Você não foi com expectativas... Eu não fui com a maior expectativa do universo. Legal. Mas a escola, pelo nome da escola, não em termos de medicina de emergência, mas de uma forma geral, era uma das questões que eu falava assim, aqui é um lugar que dá para fazer. Legal. E eu vou dar um spoiler para vocês aqui do meu primeiro contato com o João. Não vou contar onde aconteceu, mas teve o primeiro contato com ele. Eu vi João... Acho que eu não sei essa história. Não? Só não posso contar onde foi, mas eu posso dizer como foi. Eu vi João se aproximando, né? E não conhecia até então. Sabia que ele existia, mas não conhecia. E aí, João, eu pareço com o João em algumas coisas, né? E aí eu me identifiquei, fenotipicamente eu me identifiquei com o João. Eu falei, caramba, acho que esse cara gosta das coisas que eu gosto, talvez tal. E ele estava com uma mochila, né? E eu falei assim, cara, eu tenho certeza que esse cara tem um livro dentro dessa mochila. E esse livro vai me dizer quem que ele é, ou algo do tipo. E aí eu fiz essa primeira pergunta para você. Eu falei, você é João? Eu era chefe, né? Eu podia usar esse poder meu. Eu falei, você tem algum livro aí? O que você tem nessa mochila aí? Aí ele abriu e tirou o Guia do Mochileiro das Galáxias. Desde eu falei assim, esse cara que eu quero pra minha residência. Esse cara é o cara certo para estar nesse lugar. E você, Amanda, como é que você escolheu a escola? Eu caí de paraquedas aqui, né? Literalmente? Não, é porque assim, o meu objetivo, eu sabia que literalmente não, né? Porque afinal de contas você não subiu com paraquedas. Não. Mas assim, resumindo, eu tirei um ano sabático depois que eu formei, e aí eu decidi fazer medicina de emergência no meio do ano. Foi em julho, eu lembro, que eu não conhecia São Paulo, nunca tinha vindo para São Paulo antes, na minha vida. Mineirinha, tava lá? Nunca tinha vindo. Aí eu vim para um encontro de amigos, assim, e aí eu tava em Cotia. Aí eu saí de Cotia, peguei um Uber e vim pra cá, porque eu ia pegar um ônibus à noite. Aí eu parei na Paulista no domingo à tarde. Aí eu desci na Paulista e falei, apaixonei. Falei, é aqui que eu vou morar. Foi literalmente assim, ó. A Avenida assim, Paulista apaixonou? Me apaixonou. Assim, porque eu parei no domingo, né? O domingo, quando ela tá fechada. Lá, cada quarteirão é uma atração diferente. Aí eu parei lá, falei, é aqui que eu vou morar.
E aí isso foi em julho, assim, eu tinha, sei lá, 3, 4 meses para me preparar, porque eu não estava me preparando para fazer prova de residência. E aí, qual que era o meu plano? Eu queria sair de casa, já queria desde sempre falei com minha mãe que eu queria sair de casa. E eu falei, meu pai não vai deixar. Gente, eu sou a filhinha do papai. Eu sou filha do meu pai mesmo. Todos assim. nós somos, né? Ele não quer que eu saia de casa. Ele não quer que eu saia de casa de jeito nenhum. Eu queria, se ele pudesse, ele me deixava no berço dele até hoje. Ó, GoPro ligou. Nossa, agora pode desligar. E aí eu falei assim, eu não posso sair de casa pra ir pra qualquer lugar em BH, porque ele falou assim, você não vai sair de casa pra você morar sozinha, pagar conta nem nada. Falei, eu vou precisar sair de cidade. Foi muito estratégico. Falei, vou precisar sair de cidade. Falei, preciso sair de cidade para poder morar sozinha, eu gostei de São Paulo, vou morar em São Paulo. E eu não conhecia nada aqui, eu não pesquisei nada sobre medicina de emergência nem nada. Falei, vou fazer as 2 tradicionais. E aí eu fiz prova para as 2 tradicionais aqui. E aí a prova da USP foi mais cedo, foi muito logo depois, então eu não tinha me preparado muito bem para ela. Eu acabei não passando, e aí eu fiz a prova da Paulista, me dediquei demais, porque eu gostei demais de vir para cá, e aí eu passei. E aí eu lembro que eu decidi a Paulista mesmo no dia da entrevista, que a gente fez depois, os meninos fizeram um tour com a gente no hospital. Que legal. E aí eu me identifiquei 100% com a dinâmica do hospital, aquelas macas no meio, os pacientes, todo mundo gritando, assim, ó. Eu falei assim, gente, cachorro latindo, criança chorando. Isso aqui é a minha cara. Eu falei, nossa, e depois disso, eu fiquei com muita vontade de vir pra cá. Eu falei assim, gente, eu nunca encontrei um lugar que é tão minha cara como aqui, o pronto-socorro daqui. Louca, né, da cabeça. Quem conhece sabe, louca da cabeça. Mas foi assim, minha escolha. Que legal, que legal. Agora o spoiler da Amandinha, né? Qual foi o spoiler da Amandinha? Chegaram pra gente e falaram assim, vai ter uma residente nova aí mais de vocês, que é a blogueiraça da vez. Ela é daquele Instagram famoso, vira e mete que agora tal. Ela vai filmar o hospital, ela vai denunciar todo mundo, a gente tá perdido, vai ser tipo Amanda Gate, sabe? Tipo, ela vai colocar nós a perder e tal. Vamos ver quem que é essa moça aí, essa menina. Super gente boa. Primeiro mês de residência, tava fazendo vaquinha pra comprar um elétrico pro hospital. Exatamente. Acho que é uma das pessoas que o pessoal achou que essa é a primeira pessoa que ia destruir, né? É uma das pessoas que mais contribuiu para a construção do hospital como um todo e da medicina de emergência, não tinha como não ser, tanto que hoje está aí com a gente como preceptora junto com o João. Obrigada. Uma ótima aquisição. Então vocês viram que eu estou cercado de gente boa. Mais uma perguntinha para vocês. Amanda, não falando da residência de emergência da escola em si, mas da residência como um processo a se passar na sua formação, né? Acadêmica, profissional, técnica. Você acha que, comparando um plantão ou outro que você deu na emergência antes de ser emergencista, ou durante a graduação, ou até mesmo no começo do R1, e comparando com você hoje, é possível alguém trabalhar na emergência sem fazer residência, ou não? A residência, considerando de emergência agora, ela é fundamental para formar um emergencista? Cara, para mim é fundamental. Eu não consigo pensar na Amanda antes da residência trabalhando do jeito que eu trabalho hoje. Assim. Loucura, né? Eu acho loucura, assim. Pode até ser que tenha gente que estuda demais sozinho e aí consegue aprender. Mas você estar num ambiente acadêmico, você estar com pessoas emergencistas que se prepararam para aquilo dali, com gente que viveu em várias situações diferentes, que estuda, testa de novo, faz simulação de tudo, aquilo dali te prepara de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais... como é que eu digo? De uma forma mais de verdade mesmo, sabe? Assim, eu realmente... profunda. Sim, exatamente. Eu nunca tinha dado plantão de emergência antes da residência, né? Eu trabalhava atendendo só ficha e tudo. E eu não consigo pensar... Hoje em dia eu olho e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de trabalhar um ano sem fazer residência antes, entendeu? Então, assim, eu acho que tem gente que não tem escolha, que vai ter que trabalhar mesmo. Claro. E as pessoas vão tentar se capacitar de qualquer forma, mas eu hoje, Amanda... olho pra mim com um olhar totalmente diferente, assim, eu olho pra mim hoje e falo assim, caraca, se não fosse a minha formação esses últimos 3 anos, eu não ia ter a mínima capacidade de estar no lugar que eu tô hoje, entendeu? E você concorda que a emergência é uma ciência própria, que ela não é um braço das outras ciências? Com certeza. Tem seu corpo de conhecimento próprio, sua dinâmica própria, seu modus operandi próprio. Sim, é um ambiente muito diferente, né? Assim, mesmo que a gente atenda, as pessoas acham que é assim, você vai fazer o geralzão, mas o especialista de tal coisa, ele sabe manejar a mesma coisa que você. Não sabe. Não sabe. Porque assim, eu nunca atendo só um AVC, entendeu? Eu atendo o AVC junto com o paciente que é cardiopata, junto com o paciente que tem alguma outra coisa junto.
E a gente, na residência, a gente aprende a ter essa visão holística do paciente, olhando ele não só como uma doença que ele está apresentando, mas como uma síndrome, como um paciente que tem outras coisas juntos, né? Até a gente brinca muito que no trauma é muito comum isso, né? O paciente chega porque foi um acidente. Mas será que ele foi um acidente porque ele infartou, ou então porque ele AVCzou, ou porque ele realmente só distraiu e bateu? E a gente consegue ter essa noção muito por causa da visão do emergencista mesmo. Perfeito, eu concordo. Para os cirurgiões emergencistas de trauma, né? Não sei se o pessoal sabe, mas eu sou um impostor aqui, né? Eu não sou emergencista, né? Eu sou um impostor. Mas enquanto ninguém me tirar daqui, eu continuo. Brincadeira, eu tô me cercando de gente muito boa e emergencista, né? Eu só faço a parte administrativa. Na cirurgia de emergência e trauma, por muitos anos foi assim também. O que se imaginava? Que o cirurgião do aparelho digestivo, que o urologista, que o vascular dariam conta tranquilamente do plantão, porque as emergências nada mais eram do que uma complicação das suas áreas. Como, na verdade, é completamente diferente, né? Um cirurgião emergencista, um emergencista raiz, que nem vocês, dá muito mais conta de uma emergência, porque tem noção de fisiologia, de anatomia com alterações agudas, do que um outro profissional, né? Por isso que eu acho que a residência é fundamental. E aí, João, como que foi se formar? Você se formou, o que você teve de oportunidade de mercado de trabalho? Como que alguém que termina a medicina de emergência hoje pode se inserir no mercado de trabalho? Como é que você vê? Porque, além daquilo que a Amanda falou, né? Pelo menos além da que roga, vai viver de plantão. É verdade? É possível viver de plantão? Ou viver de plantão? 3 perguntas, na verdade. Viver de plantão é uma realidade, é necessário, precisarei passar por ela? Não, é uma opção, se eu quiser dar plantão eu dou, mas eu tenho outras opções. Ou não, isso é uma lenda, o emergencista não dá plantão, ele consegue direto se inserir na gestão e administração. Então, obviamente não é que é uma lenda, a gente vai trabalhar sempre com plantão. É uma opção, eu acredito que seja uma opção, mas é uma questão que você pode fazer. Em geral, é muito improvável que você saia da medicina de emergência direto para a gestão, né? Temos alguns. A gente aqui na escola tem sorte, né? A gente tem muita gente boa que precocemente, né, se inseriu em postos de gestão. A Amanda Esteio. É verdade. Em Botucatu, né? Ela, não, Ubatuba. Ela agora é diretora técnica em Ubatuba. Diretora técnica. Um dos nossos R's foi para Noronha, não foi? Não tem alguém lá? A Mari está em Noronha. A Mari, né? Ela está como plantonista. Gestão? Ela está como plantão, Plantonista. Legal. Fala, João. Eu acho que é uma questão mais rara mesmo, né? Eu acho que é uma possibilidade. Para mim, eu gosto de plantão. Então, eu fui atrás de continuar tendo plantão. A parte de gestão, ironicamente, apesar de trabalhar com a parte da gestão da residência em si, ajudar na parte de preparação e tudo, a gestão de pronto-socorro não é tanto a minha área. Mas eu gosto de dar plantão, eu fui atrás de ir para hospitalar, eu fui atrás de trabalhar. Você está no grau, né? Estou no grau agora, sim. O contrato temporário do grau, mas eu tô... Hoje em dia, você trabalha com o quê? Eu trabalho com você está no grau. No grau, e porta de hospital particular agora, né? Na retaguarda, né? Ensino aqui na escola. Ensino aqui na escola. São 3 áreas, né? A hora que a escola deixar a gente trabalhar na porta com os residentes, aí eu vou falar. Mas eu também vou embora. Todos nós sairemos aqui. Então, Amanda, o João citou a PH, citou porta, assistência pura mesmo, né? Citou ensino, /gestão a gestão do ensino. Sim. Como é que você fez? O que você fez? Onde você está trabalhando? Eu acho importante falar assim que dá uma bugada na cabeça mesmo. Nos últimos meses de residência eu fiquei um pouco desesperada, não vou mentir não. Eu fiquei assim, falei assim, gente, o que vai ser da minha vida? Porque eu até conversei com outras pessoas sobre isso. Que, cara, a residência é um lugar muito aconchegante, né? Tá quentinho ali pra vocês. Você sabe que nos próximos 3 anos a sua vida ela tá feita. Embora às vezes o quentinho queime, mas tá quentinho, né? Mas assim, você sabe o que vai ser, entendeu? A sua rotina tá toda feita. Você sabe que nos próximos 3 anos ali da sua vida você vai ter um trabalho fixo, você vai ter que se matar ali de trabalhar, mas é bom, porque você tem uma referência, né, de onde que vai ser. Então é aconchegante. E aí eu parei no final do ano passado, eu olhei e falei assim, cara, eu vou ter 60 horas ou mais livres da minha vida que eu não sei o que fazer por semana. Tipo, eu falei assim, com que eu vou encher essas horas? Porque mesmo que eu encha de plantão, eu já tinha os meus plantões, que eram os meus plantões que eu dava durante a residência, né? Plantão noturno, plantão de fim de semana. Você deu plantão durante a residência, Amanda? Eu? Brincadeira. Não. Coisa que eu fiz foi trabalhar. Meu Deus!
Então, assim, eu fiquei meio desesperada assim mesmo. Falei assim, eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar, com o que eu vou fazer? E aí você fica pensando assim, é a mesma coisa de quando você está formando na faculdade, né? Falou assim, eu vou conseguir plantão, não vou conseguir plantão, vai ter porta, não vai ter. Mas é uma pira que a gente tem porque a gente está formando mesmo. Depois que eu formei, na verdade, depois que veio o convite da preceptoria, sabe quando deu Falei assim, ó, falei, não, Ufa, pronto, não tô sem... se tudo der errado, pelo menos a preceptoria tá certa, entendeu? Se eu não conseguir trabalho, a preceptoria tá certa. Só que é realmente uma pira da cabeça, porque trabalho ele não falta. Os hospitais grandes, os hospitais particulares, principalmente, eles estão atrás de gente, eles estão o tempo todo reciclando o pessoal. Cada vez mais a emergência ela tá chegando nos prontos-socorros. Então, assim, os hospitais grandes eles estão começando a criar programas para trazer emergência para pronto-socorro. Estão reconhecendo a importância, Estão do começando a profissional, assim, ainda está bem longe, mas eles estão começando a reconhecer, assim, que precisa de um profissional. Incipiente. E é normal, né? A gente nunca entra num lugar com tudo feito, com nada. A gente mostra serviço e aí as pessoas vão dando espaço pra gente, o que é o normal com qualquer especialidade nova. Sim. Então, a gente viu, não falta convite. Eu acho que, assim, você mostrando sua competência, você sendo uma pessoa que dá para conversar e tudo, eles chamam, você consegue lugar nos lugares bons. E mesmo se não tiver lugar bom, o lugar ruim ainda é muito bom pra gente, entendeu? Perfeito. Porque, querendo ou não, a grande dificuldade das pessoas na emergência é que elas não têm o conhecimento para estar naquele ambiente. Então, um trabalho que pra gente é tranquilo, pra quem não tem o conhecimento que a gente tem... O pessoal vai sofrendo com o plantão, Sofre né? demais, assim. Você Pra vai mim, eu tranquila. não sofro, eu vou tranquila, entendeu? Sim. Então, esse medo que eu tinha de, nossa, não vou ter trabalho, não vou ganhar dinheiro, ele meio que passou depois que eu saí da residência. Eu falei assim, não, tá tranquilo. E fora isso, eu acho que a preceptoria, eu acho que é uma área linda da gente começar a seguir ela. Acho que precisa de gente para ensinar emergência, não só para residente, mas para pessoas normais. Sim. O ensino de medicina de emergência é muito falho nas faculdades, então a gente tem que abrir esse campo, abrir essa porta e assim, se jogar, dar bicuda na porta mesmo para entrar, porque a gente precisa formar pessoas que tenham um mínimo de conhecimento sobre medicina de emergência, o que hoje em dia não acontece. As faculdades elas não conseguem ensinar isso. Então é uma área muito boa. E gestão, que é uma área que eu gosto muito, mas eu ainda não comecei nela. Eu acho que assim, eu tô indo meio que baby steps, sabe? Eu tô começando a curtir minha vida, tô começando a entender quem eu sou novamente pós-residência, que é difícil isso também, né? Sim. A gente acaba se perdendo, a gente acaba esquecendo quem a gente é depois de viver 3 anos voltado pro hospital. Então, tô indo meio que aos poucos, assim. Mas campo não falta. Legal. E João, que dica que você daria para quem está na residência de medicina de emergência, pensando em entrar, para ter o melhor rendimento possível na residência? E depois eu vou perguntar para a Amanda que dica que ela daria para quem se formou, como conseguir um emprego, como fazer. Para você, João, residência. Para tirar uma... Porque o João foi um bom residente, ele aproveitou muito a residência. Que dica você daria? Eu acho que a questão maior, para mim, a ideia de como eu peguei tanto a residência no começo, quanto o meu curso em São Carlos, também é um curso novo, a gente tinha muito espaço para você se preparar como você quer estudar. Não tinha aquela rigidez de uma coisa mais tão organizada. Isso, em mim, especialmente eu que não tenho paciência para ficar prestando atenção, o que eu acho que me fez aproveitar bem foi a questão de, tipo, você vai chegar em situações que talvez não seja a melhor situação do mundo, talvez não seja a situação de te dar 100% do que a gente gostaria de dar, chance de você fazer. Eu gostaria que todo mundo fizesse 150 intubações, mas não vai ser possível. Não é realístico, né? Não é realístico, pensar nisso. Mas a questão é assim, treina tudo que você puder, aproveita o máximo o cenário que você recebe. Então, ir atrás, ver quando você está dentro de um cenário, quais são as possibilidades que você tem, mesmo que não seja... especialmente que não seja aquilo que vai ser dado para você numa bandeja, que algumas pessoas esperam, vai atrás por conta própria de achar essas opções. Estudo em casa por conta própria, mas o que eu gosto muito de fazer, ouvir podcast falando só porque a gente está no podcast, mas eu ouvia muito podcast no caminho para a faculdade, quando eu estava vindo para cá, quando eu estava voltando, pegava podcasts de lugares mais estruturados, Canadá, Estados Unidos, coisas assim que tinham uma profundidade maior, e ia pegando os pontos, que é a probabilidade que eu acredito que a gente está indo para cá também.
ajudar o pessoal não só durante a residência, mas nos percursos. Dá uma dica de livro para quem quiser estudar medicina de emergência. O que você recomendaria? Eu gosto muito do Rosen. Rosen. A Cincinnati, eu acho ela fantástica, mas como eu comecei com o Rosen, eu me adaptei bem com ele. A Cincinnati é magnífica também. E uma dica de dar uns 2, 3 podcasts legais aí. Podcast, para mim, assim, melhor de todos. Eu sei que a gente está começando agora, então não vou falar que o nosso é bom, mas se vocês quiserem seguir o da Inglaterra, nossa, como é o nome deles agora? A gente coloca na descrição do grupo. A gente vai colocar na descrição tudo direitinho. Mas o pessoal da Inglaterra, o pessoal do Canadá são muito bons também. O Ian Cases, que é do Canadá, são ótimos. Vale a pena. Todos esses a gente coloca na descrição do grupo. Vou colocar umas dicas aqui de podcast para vocês. Aqueles que você ouvia na época que você era residente, acho que é legal o pessoal ouvir. São os melhores, eu coloco também. E dicas, Amandinha, para quem me formei e agora? Terminei a residência. Agora. Dicas. Olha, eu acho que a dica primordial, assim, é não esperar formar para começar a pensar na sua vida, sabe? Legal. Eu acho que a gente, primeiro de tudo, você não pode entrar na residência sem ter um plano de carreira do que você quer, sabe? Eu acho que a gente precisa ter aqueles mini metas, sabe? Uhum. Daqui 1 ano, como é que eu vou estar? Daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, pra gente não se perder no nosso objetivo. Porque o objetivo ele até pode mudar, mas você entrar sem saber fazer nada da sua vida, sem saber o que você quer, qual rumo que você quer tomar, é um tiro no pé. Você acaba, é o motivo de muitas vezes você acabar não gostando da residência, acabar se frustrando com o que você está vivendo, porque você não consegue ter uma meta do que você quer no futuro. Então, eu acho que o primeiro objetivo de tudo é tenha metas do que você quer. Durante a residência também, saiba exatamente as áreas que você gosta e já comece a se aprofundar um pouco nelas e comece a fazer contatos nelas também. Eu gosto mais da área de gestão, vou atrás de pessoas que mexem com gestão, gosto mais da área de ensino, deixa eu ver como é que é aqui. Como é que para eu ser um bom professor, como é que eu tenho que estudar didática ou nada. Não adianta começar depois que acabou a residência. Sim, você tem que começar já a se aprofundar nisso para não perder tempo, né? Perfeito. Se você quer trabalhar só com plantão, já começa a fazer contatos para você trabalhar nos lugares que você quer. Tenha ideias dos lugares que você quer trabalhar também, né? Eu acho que a gente, como emergencista, como especialista mesmo, a gente não pode ir ao léu, assim, de eu vou onde tiver lugar, porque isso é coisa de recém-formado. A gente tem que escolher os lugares onde a gente quer trabalhar. Perfeito. E isso é importante você começar a fazer os seus contatos durante a residência mesmo. Então, não espere chegar na fase que, assim, igual eu tava louca, desesperada, não espere chegar na fase final e falar assim, cara, eu não sei o que eu faço. Se antecipe. Cria as suas oportunidades e trabalhe a vida inteira para você correr atrás do seu objetivo, que ninguém vai correr atrás por você. Sensacional. Faria tudo de novo? Tudo de novo, mais um pouco. Faria tudo de novo, João? Sem dúvida. Sensacional. Essa foi a Amanda e João, nossos queridos preceptores. João, a gente te encontra nas mídias sociais ou não? Não tenho. Gente, se alguém que é do FBI, pelo amor de Deus, me dá informações sobre o João. Ele não conta nada da vida dele João pra não gente. tem mídia social. Ele não tem mídia, ele não tem história, a gente não consegue informações. A informação que a gente tinha, ele era diretor da bateria. Nossa, isso Essa informação a gente tinha. raríssima. As pessoas, não vou te citar Se nomes, você- pesquisaram, descobriram que ele era o diretor da bateria. A gente está dando prêmios para quem mandar para o podcast aqui, informações sobre o João. Gente, Manda quem história. estudou com ele na faculdade, conta fotos. histórias pra gente, Fotos, pelo amor de causos, Deus. qualquer coisa, que eles sabem que é João. Então, o João a gente não encontra, mas a Amanda a gente encontra, né? Quer passar seu contato, Amanda? Meu perfil de trabalho é @virei-médica e agora. Quem quiser me encontrar por lá, então seja muito bem-vindo, estaremos lá. E o perfil da nossa residência, né? Exato. Quem quiser mais informações, é um perfil que geralmente os residentes têm mais acesso, então vocês vão conseguir conversar com residentes com mais facilidade lá, que é o @emergência-EPM. Então sejam muito bem-vindos também e vem para o nosso mundinho. Esse foi o nosso episódio de Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Até a próxima.